Olá, eu sou Vanessa Santos, sou aqui do canal Autoconhecimento na Prática e hoje eu tirei aí um domingo para poder gravar alguns vídeos e tem um assunto muito especial, muito delicado para falar com vocês, né? Vocês já viram aí no título, quem cuida de quem cuida. Desde o ano passado nós tivemos aí um diagnóstico de demência vascular do meu pai. E é um assunto muito delicado pra gente. Deixa eu arrumar aqui. Um assunto delicado, pegou a gente bem assim não foi de surpresa, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito alegre, uma memória perfeita, assim. E a gente viu mostras, né, assim, demonstrações que ele estava esquecendo de algumas coisas assim que não tinha lógica. E aí fomos, né, levamos ele no médico, ele tem uma boa rede de médicos. E naquela época, até esse assunto também, depois eu vou falar sobre, num outro vídeo sobre isso, né, essa questão da importância dos médicos olharem com mais carinho para as pessoas, né, independente se é SUS, se é plano de saúde, enfim. E o meu pai, ele teve o diagnóstico, né, com um geriatra, depois foi um neurologista, e foi um baque. E aí, nesse momento, eu estava trabalhando e eu resolvi não trabalhar mais. Um tempo depois, acabou que eu falei, gente, eu tô muito envolvida aqui, né, tô muito cansada, arrumei um outro trabalho, acabou que não deu certo e eu ouvi os sinais. Eu sempre presto atenção nos sinais. A minha psicóloga fala que eu sou uma das poucas pacientes dela que consegue ter um poder de observação muito crítico. Licença aí que eu vou beber uma aguinha. Eu tô saindo de uma gripe e eu tô vou ficando rouca. E eu vejo o quanto é delicado, é um assunto delicado, é um momento delicado e acaba que a gente fica exausta nos cuidados, e nem assim, nos cuidados e nas decisões, né, que a gente tem que ter. O meu pai teve um problema, ele estava tendo um problema de joelho, né? Meu pai foi atleta, foi jogador de futebol e teve muito problema nos joelhos. E há 15 anos atrás ele procurou um médico, o médico disse que não precisava de operar. E aí, enfim, agora 15 anos depois precisou de operar. E né, ele com 82 anos, foi uma decisão assim em conjunto, mas ele consciente, ele disse que queria operar assim. E juntando com tudo isso, né, com essa questão da gente se transformar em cuidador, né, da gente como filha ir para esse papel de cuidador. Não vou entrar no mérito aqui, gente, de constelação familiar, que é algo que eu gosto e respeito, mas tem algumas coisas assim que eu não concordo, porque a gente acaba sim indo para esse lugar de a gente ultrapassa essa linha somente de filho, a gente acaba tomando algumas decisões. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito é o respeito por cada história, porque só quem sabe, só quem vive aquela história é que sabe. Eu não posso olhar para você e falar assim, nossa, mas como que fulano faz isso, né? Como que ele trata, como que ele lida com a família, assim, eu não vou entrar nesse mérito e eu aprendi a não entrar. Eu sei das minhas dores, eu sei da minha decisão, por exemplo, de não trabalhar fora, porque eu não quero nenhum empregador de cara fechada, de cara virada, a cada vez que eu falar que eu preciso levar meu pai em tal lugar, que eu preciso de fazer isso. Por exemplo, foi sexta-feira passada, né, eu tô gravando esse vídeo no domingo, na sexta-feira passada, eu fui levar meu pai no barbeiro, que ele queria, nós atravessamos a cidade, para ele ir no barbeiro. E a minha decisão é de fazer com que a vida dele seja o mais confortável possível, seja que ele esteja bem, né? Mas, voltando aqui para o título do vídeo, a gente se cuidar,
porque é exaustivo, né? Então tá exaustivo para quem está próximo, né? Ele é casado de novo, a minha madrasta está exausta, então acaba que todo mundo que fica em volta está exausto por uma série de motivos, até pela própria questão da pessoa, ela demanda tempo. Então, um exemplo, todas as vezes que eu estou próximo do meu pai, ele não aceita eu ficar perto, eu ficar com o celular, eu ficar com o computador. E eu estou estudando, eu estou numa mentoria para fazer aí a divulgação do meu trabalho com os florais de bar. Eu tenho um curso, eu tenho produtos, tem outras coisas também aí que estão encaminhadas, então eu não posso ficar no celular. Ele quer conversar o tempo todo. E uma coisa assim que eu percebi e digo para você, resolva suas pendências com seus pais, né, seu pai, sua mãe, resolva suas pendências do passado, porque algo que ficou muito claro para mim é só o amor que dá conta. Eu não faço nada por obrigação, eu não faço porque ele é meu pai, eu tenho que fazer. Não, eu faço porque eu amo, né? Eu faço porque eu cuido, porque eu amo. Então, mas nós dois já tivemos vários problemas no passado, enquanto ele era casado com a minha mãe, né? Enquanto ele estava casado com a minha mãe, durante a separação, logo depois a gente ficou muito afastado, muito mesmo. Então, assim, por exemplo, tem 26 anos que ele e minha mãe se separaram e tem 16 anos que ele está casado de novo, então nós ficamos esse período aí de 10 anos afastados, por mágoas, enfim, a gente se encontrava, mas era uma vez ou outra, né? Não tinha tanto acesso, não tinha acesso a, por exemplo, não tinha o WhatsApp, essa facilidade que tem hoje. Então, se eu posso dar uma dica, não é conselho, uma dica para quem está passando por esse momento, resolva seu BO, resolva suas questões. Aí não dá para cuidar de uma pessoa idosa carregada de mágoa por conta de coisas que aconteceram no passado, né? E o que eu faço por mim, né? Como eu estava muito envolvida com essa história do meu pai, eu dei uma recuada, eu faço terapia, né? Então, assim, eu sei que muitas pessoas talvez não tenham condições de fazer uma terapia, não tenham acesso a uma boa terapeuta, mas eu quero pegar aqui algo aqui. Gente, esse canal eu vou falar sobre florais, eu tô voltando aí com muitos conteúdos, porque isso aqui, essas gotinhas aqui, elas, pra mim, elas fazem milagres. Pra mim, elas fazem transformações. Não sozinhas, é uma decisão. Então eu tenho terapia, eu faço os meus exercícios de respiração, eu faço as minhas orações, eu não tenho uma religião específica, mas eu sou de formação católica, então assim, gosto muito de Maria, converso com Deus, e sim, tudo o que pedir, crendo, receberás. Eu tenho tido muita prova disso e eu quero falar sobre isso com vocês. Então, espero que esse vídeo aí leve uma reflexão para você. E se você tiver alguma história parecida, compartilhe aqui comigo. Até o próximo vídeo.